Bom dia, dona Luzia. Bom dia. Eu vou fazer uma entrevista com a senhora, né, do trabalho da faculdade, né, da professora Milka, da matéria de didática de textos. Né. Então, eu queria que a senhora começasse dizendo o seu nome e sua idade. Meu nome é família Luzia Cristo de Oliveira. Nasci no dia 16 de outubro de 1934. Agora, neste ano, graças a Deus, eu fiz meus 87 anos. Uhum. Sou a primeira neta da família, filha da primeira filha da minha avó. Uhum. E a senhora é casada? Eu sou solteira. Aí, assim, Mas tenho uma filha do coração. Criei uma prima desde os 25 dias de nascida, junto com minha mãe, né? Aí como ela realmente é a filha mais velha, estava solteira ainda, né? Até hoje, graças a Deus, ele quem sabe por quê, né? Então eu disse para minha mãe, ela chegou realmente no ano que meu pai faleceu, foi o consolo da família, entendeu? Aí eu disse à minha mãe, vou criar essa menina como filha e ela vai me chamar de vó. Aí minha mãe disse assim para mim, você solteira, se apareceu um casamento, então que conta a história da menina. E aí foi realmente a filha que eu não tive. Hoje estou muito triste, comungando com ela, né, o sentimento, porque o Covid-19 levou o meu jeito, né? Tudo foi feito, mas a gente orava, pedia a Deus que fosse de acordo com a vontade dele, né? E se ele foi, porque foi Deus que quis levar. Ele terminou a missão dele. Tenho 2 netos, lindos, maravilhosos, e realmente vai ser o apoio, né, para minha filha. E tenho já 4 bisnetos. Tenho 4 e já vai chegar mais um. Dona Luzia, assim, queria saber da sua história como fundadora. A senhora foi uma das fundadoras da creche? Como começou a sua história? Eu não sou da fundação. Uns anos depois, as amigas, as primeiras fundadoras, me convidaram para ajudá-las, né? Fazer parte lá da associação, que justamente a creche, ela é uma entidade filantrópica. Agora, sempre ela foi conveniada com a prefeitura, entendeu? Com as outras, quando eu cheguei com as outras, sempre os prefeitos, a própria comunidade dava apoio. E depois que a maioria das amigas que eu comecei trabalhando aqui, já fizeram 12 anos este ano. Só que porque a fundação dela foi lá na Igreja Nossa Senhora da Misericórdia, ali no Pátio da Filha, né? Aí com a reforma, que estava planejado para 3 anos, só 12 já fazem que estamos aqui, né? E o meu sonho é realmente a sede própria. Mas Deus é quem vai resolver a situação. Meu trabalho aqui é um trabalho voluntário, eu não tenho salário, não tenho ordenado aqui, nem faço questão. Entendeu? Porque quando eu comecei com as outras, todas eram dessa mesma maneira, e assim eu permaneço. Mas até aqui nunca me faltou nada, graças a Deus. E a senhora é apaixonada pelo seu trabalho, né? Toda a vida fui. Eu fui funcionária do SESI, 32 anos. Fui funcionária do Estado, 35 anos, entendeu? E graças a Deus, tenho minha consciência tranquila, que sempre procurei desenvolver meu trabalho bem, sempre procurei me relacionar com as minhas colegas, não tive inimigo nenhum, minhas colegas, entendeu? Nem direção também. Infelizmente, eu não posso mais apontar nenhuma das minhas diretoras da Sagrada Família, né? Desde o 4º ano primário. Tinha saído de uma escola do município, no 3º ano, e a minha professora queria até que eu repetisse o 3º ano. Mas quando eu cheguei no colégio, que as irmãs, eu estava lendo bem, já dominava as 4 operações, já estava até com noção de fração, dessa coisa, resolvendo problemas. Aí a freira, ainda me lembro o nome dela, era a irmã Maria Anísia. Aí ela disse para a minha professora, você acha que sua aluna vai repetir o 3º ano? Vai não. Ela vai fazer o 4º ano primário. E eu fiquei, daí nunca fui reprovada, nunca fui a primeira de classe.
Mas sempre gostei de estudar, sempre me juntava com aquelas minhas colegas que eram mais estudiosas que eu. E graças a Deus me formei no ano de 1951, recebi o meu diploma de professora primária. E no ano seguinte, em fevereiro de 52, fui nomeada para trabalhar no SESI, Serviço Social da Indústria de Goiânia. Lá trabalhei 30 anos, possível, né? Naquilo que a gente não pode, a gente também escravizar, não se pode ser feito, mas nunca, sempre passaram vários. Tem umas meninas aqui que eram de Recife, eu ainda tenho saudade dessas meninas, né? E as demais também, eu posso fazer para ajudar, eu ajudo. É verdade. Perderam a coisa, a gente está sempre junto, tanta força uma outra. É verdade, Dona Luzia. Dona Luzia, eu quero agradecer a senhora por ter disponibilizado esse tempo. Né? A senhora tem um tempo muito corrido, mas atendeu o meu pedido, né, de participar desse meu trabalho, de colaborar comigo. Muito obrigada pela sua história. Não é uma história que vai ficar marcada na